Graça e paz, meus irmãos, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas em Guarabira, fazendo aqui a biografia de Smith Wigglesworth. Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando o nosso canal. Você que acompanha, se inscreva, dê o seu like, dê o seu joinha, comente aí, diga de que cidade você está nos acompanhando, em que país. Que Deus abençoe você ricamente. Seja um colaborador desse canal, seja um abençoador desse canal. Contribua com qualquer oferta que Deus colocar no seu coração. Aí na descrição você vai encontrar como fazer isso. O capítulo de hoje é o capítulo número 4, que fala depois do batismo. Com as próprias palavras de Smith Wigglesworth, vamos continuar. Na ocasião de eu receber o batismo no Espírito, realizava-se um culto na Igreja de Todos os Santos. Foi ali imediatamente. O pastor da igreja, o irmão Bode, presidia a reunião e estava pregando. Sabendo que ele ainda não tinha recebido o batismo no Espírito Santo, avancei logo à frente, pedi-lhe para que me deixasse falar, porque eu acabava de receber o batismo no Espírito Santo. O templo estava repleto de ouvintes. Não me lembro do que eu disse, mas todos ficaram descontentes e ficaram insatisfeitos, dizendo: reprovamos esse moço porque o julgávamos excessivamente desejoso. Mas, nos poucos dias que ele está aqui, ele recebeu o batismo, enquanto faz muitos meses que alguns de nós o estamos esperando aqui sem o receber. Uma grande fome sobreveio a todos. Desde então, Deus começou a derramar o Espírito e, dentro de poucos dias, 50 pessoas receberam o batismo no Espírito Santo. Antes de fazer qualquer outra coisa, telegrafei para minha esposa, avisando de que eu receber o batismo no Espírito Santo e que falar em línguas. No trem, em viagem para casa, o diabo sussurrou no meu ouvido, dizendo: você vai tentar introduzir isso em Blandford? Quanto ao que eu sentia no momento, não tinha outra coisa para introduzir. Porém, os justos não vivem pelo que sentem, mas vivem pela fé. E clamei, para a admiração de todos os que estavam no vagão do trem: certamente eu quero introduzi-lo. Sobre me veio então grande gozo e alegria ao afirmar isso, mas ao mesmo tempo percebi no espírito que seria com grande e prolongada luta. E assim foi. Quando eu cheguei na minha casa, meus filhos queriam que eu falasse línguas, minha esposa queria que eu falasse línguas, mas eu recebi o batismo no Espírito Santo, não tinha recebido o dom de falar línguas estranhas. Recebi o dom de falar línguas estranhas 9 meses depois. Mas a minha esposa disse: já que você diz que recebeu o Espírito Santo, quando for domingo você vai pregar na igreja. E de fato, quando foi no domingo, eu estava ali para pregar. A minha esposa estava no último banco. Quando eu subi a plataforma para pregar, o Senhor Deus falou no meu coração: pregue sobre o texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Eu não era um pregador, mas ao ouvir a voz do Senhor falar-me essas palavras, comecei a pregar. Não me lembro nem o que eu disse, mas a minha esposa ficou grandemente comovida. No banco que ela estava sentada cabiam 9 pessoas e ela mudou de posição todos esses lugares. Então disse, em voz bastante alta para todos ao redor ouvirem: esse não é o meu Smith, esse não é o meu Smith. Ao anunciar o último hino, o secretário levantou-se para dizer: eu quero também receber esse batismo de poder. E aí todos foram chegando para a frente, inclusive meus filhos, e aí todos começaram a sentar no chão, e todos começaram a rir e dar gargalhadas. E foi muito bonito tudo aquilo que estava acontecendo. Era algo novo para nós. O Senhor verdadeiramente reconduzira os cativos de Sião, e a boca de seus filhos se encheu de riso, segundo a palavra do Senhor, como diz nos Salmos 126, versículo 1 e 2. Foi o início de uma maravilhosa e gloriosa e poderosa derramamento do Espírito Santo naquela região.
Centenas de pessoas foram batizadas no Espírito Santo, falando línguas como o Espírito de Deus concedia que falassem. Deus queria que eu fosse por todo o mundo a proclamar a gloriosa verdade de que todos os crentes podem receber o batismo no Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, falando línguas como o Espírito de Deus concedia que falassem. A primeira chamada que recebi depois de receber o batismo no Espírito Santo foi de um dono de uma fábrica, que ele me chamou para pregar, e todas as tardes eu pregava depois de 1 da tarde até às 11 horas da noite, em pequenos intervalos, mas eu pregava ali. E Deus fez grandes obras. Deus começou a trabalhar de uma forma poderosa. Deus é grande e Ele faz as mesmas coisas e vai continuar fazendo sempre, desde que as pessoas dêem lugar ao Espírito Santo de Deus. Até então eu não possuía qualquer dom de pregar, mas desde que recebi o batismo havia em mim uma enunciação profética que emanava como um rio pelo poder do Espírito Santo. Assim eu fui a Lancashire. O dono da fábrica mandava parar o trabalho, todos escutavam o que eu tinha a dizer e pessoas eram salvas todos os dias. Deus faz as grandes obras quando nós damos lugar. Por toda parte onde eu andava, a convicção sobreveio ao povo. Fui a uma pedreira onde trabalhava um bom número de homens. Ao pregar para os trabalhadores, todos que estavam ali receberam uma forte convicção do Espírito Santo de Deus. Muitos chegaram até mesmo a cair. E depois eles aceitaram Jesus Cristo. Deixaram a vida errada em que viviam e começaram a viver para Deus. É assim que Deus faz. No nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus, Deus está trabalhando de uma forma grandiosa. Muitas pessoas foram curadas e batizadas nesse tempo. A glória do Senhor caía constantemente. Visitei o mesmo lugarejo 20 anos depois e o povo ainda falava da gloriosa visitação de Deus. Pessoas de muitas partes do país vinham presenciar a obra de Deus em nossa igreja e voltavam rogando que fôssemos ajudá-las. Recebi vários telegramas pedindo-me que fosse a um lugar perto da Grã-Bretanha, a um moço gravemente enfermo. Depois de chegar naquela região, eu tinha de andar 13 quilômetros em bicicleta. Ao chegar na casa do doente, uma senhora que estava à porta perguntou-me: "O senhor chama-se Inglesworth?" Ao responder-lhe que sim, ela me disse: "Sinto em dizer-lhe, mas o senhor chegou tarde demais. Meu filho piorou e estamos desenganados." Respondi-lhe então: "Minha senhora, Deus nunca, jamais me mandou tarde para lugar algum." Queria ver o moço e levantar a autoestima das pessoas. E levaram-me então para o quarto, onde o achei deitado com o rosto virado para a parede. Disse-me o enfermo, balbuciando, que não podia virar-se na cama, sem que isso lhe causasse a morte, por causa da fraqueza no coração. "Ora", disse eu, "orarei ao Senhor para o fortalecer." Nesse tempo, eu passava muito tempo em jejum e oração. Reconhecia que não havia esperança nos homens para a cura do moço e permanecia a maior parte da noite orando. Pesava-me tanto o estado do moço que me levantei cedo de madrugada para orar fora, no campo, ali numa roça. Deus revelou-me que estava começando uma coisa nova na minha vida. Voltei para a casa do moço e pedi para a família que estendessem a roupa do doente perante o fogo da lareira. Nessa região da Inglaterra, o clima é tal que é necessário tratar assim a roupa antes de se vestir por causa do frio. Mas a família não creu, nem cuidou de fazer o que eu disse. Era um domingo de manhã e realizava-se culto no templo da igreja metodista primitiva. Convidaram-me para pregar. Por meio da palavra de Deus, a fé nasceu no coração dos ouvintes. Todos conheciam um moço enfermo por nome e disseram: "Mateus será ressuscitado." Foi assim que cheguei a ver como a fé nasce no próprio coração do homem, depois que nasce no coração do pregador. Voltei para a casa do moço e perguntei se a roupa estava pronta.
Mostraram-se um tanto envergonhados porque a roupa permanecia guardada. Somente então é que a colocaram próximo ao fogo. Entrei no quarto e contei ao doente a visão que me foi concedida, explicando-lhes que ia acontecer uma coisa diferente do que havia desde já experimentado. Disse-lhe: ao impor-lhe as mãos, a glória de Deus encherá o quarto de tal forma que não será possível eu continuar em pé. Ficarei sem forças, prostrado no chão. Fui buscar a roupa do doente e pedi a um membro da família que lhes calçassem somente as meias. A razão de eu pedir que calçassem as meias no moço é um mistério. Suas pernas eram como a de um esqueleto. Faltava-lhe as forças, de forma que havia impossibilidade de ele andar, a não ser que Deus operasse um milagre. Depois que os membros da família lhes calçaram as meias, eu lhes disse: quero que saiam agora todos vocês do quarto. Saíram e encostaram a porta. Acho importantíssimo fechar a porta em tais casos para ter certeza de ficar completamente a sós com Deus. Orei pedindo a Deus que me fizesse real a visão. No instante em que toquei no moço, encheu-se o quarto de tanto poder de Deus que caí de bruços. Passei 15 minutos prostrado, imerso na glória, com o rosto e a boca encostados no assoalho. Durante todo esse intervalo, Mateus, o enfermo na cama, gritava: Senhor, isso é para a tua glória, isso é para a tua glória. O poder de Deus fazia tremer não somente a cama, mas tudo no quarto estava tremendo. Parecia um terremoto. Foram renovados a Mateus as forças, a vida e o mais fraco de tudo, o coração. Eu estava ainda prostrado no chão, na glória, quando o moço se levantou da cama, vestiu-se e começou a andar de um lado para o outro do quarto, glorificando e gritando: eu estou ressuscitado para a tua glória. Eu estou ressuscitado para a tua glória, ó Deus. Então abriu a porta, clamando: meu Pai, Deus me curou, eu estou são. A mesma glória encheu a cozinha, os pais caíram no chão com o rosto em pó e o moço começou a gritar cada vez mais, glorificando a Deus. A irmã do moço, que era louca, foi restaurada perfeitamente e imediatamente, completamente sã, como uma pessoa normal e qualquer. Comoveu-se toda a aldeia e ali começou no mesmo dia um avivamento. Entrara desapercebidamente e desconhecido nesse lugar, mas ao retirar-me, toda a população despediu-se de mim clamando: volte outra vez para passar mais tempo conosco. Ao regressar para casa, passei novamente em Gotham, onde visitei uma de nossas recém-convertidas que se mudara para essa cidade. No momento de eu chegar à porta, ela me disse: meu irmão quer levar o senhor a visitar um homem que tem câncer da bexiga. Fui com o irmão dela à casa do doente. Muito antes de chegar ali, todos estavam completamente desesperados, porque o moço estava gritando aflitamente: valha-me, meu Deus! Valha-me, oh meu Deus, tenha misericórdia de mim. A dor era muito intensa e muito grande naquele rapaz. Depois de entrarmos na casa, continuou a gritar: meu Deus, tenha misericórdia de mim. Valha-me, Deus, e gritava em alta voz. Deus revelou-me no mesmo instante de entrarmos na casa que nem o homem nem a mulher não eram salvos. Disse eu ao homem: essa grande aflição é tanto da mente como do câncer. O Senhor é salvo? Oh, clamou ele, se eu tivesse a salvação, morreria sem sentir coisa alguma. Se eu fosse salvo, não ligaria importância a este câncer, nem a coisa alguma. Mostrei-lhe o caminho da salvação e Deus salvou ele naquele mesmo momento, tanto ele como a esposa. Foi concedida ao homem tal revelação da sua salvação e transbordou-lhe tanto o coração de gozo, que depois de receber-me na sua casa, a distâncias, eu comecei a ouvir ele gritar, gritos de aleluia. Ele estava completamente curado, completamente transformado pelo poder de Deus. E assim houve uma grande transformação, tanto do espírito
como da alma. É isso que Deus faz. Nunca mais ele sofreu do câncer. Consegui chegar na estação antes de o trem partir e assim cheguei novamente em casa. Vi logo que tinha de abandonar o trabalho de encanador para atender ao ministério que Deus me concedera. O sustento da minha família provinha do trabalho das minhas mãos. Mas tantas vezes fui chamado para fora da cidade que o povo, não querendo esperar minha volta, procurava o serviço de outros encanadores. Assim, cada vez ao regressar a Blandford, tinha cada vez menos clientes e cada vez menos trabalho. Fui convidado a assistir à convenção em Lancashire. Durante a convenção houve um tempo de intenso frio e os fregueses começaram a telegrafar-me pedindo que voltasse para consertar os canos estragados pelo gelo. Quando enfim cheguei em casa, havia apenas uma viúva que não conseguira achar um encanador. Encontrei a sua casa alagada da água, dos canos arrebentados pelo gelo. Senti tanto as condições da viúva que não somente consertei os canos, mas também o telhado. Ela mostrou-me muito grata, porque passara muito tempo sem achar alguém que a socorresse. Quando perguntou quanto me devia, respondi-lhe: não aceito coisa alguma, senhora. Fiz isso como uma oferta a Deus, como sendo a última vez que trabalho como encanador. É isso que Deus faz. Deus chama os homens e Deus prepara todas as coisas. Deus supre todas as coisas. Certa vez um amigo me disse: todos dizem que vivem pela fé, andam com os saltos dos calçados gastos e o terno desbotado. Eu confiava em Deus para suprir-me abundantemente se eu o servia fielmente. Prometi-lhe, nessa ocasião, que lhes obedeceria implicitamente, enquanto não tivesse de usar sapatos com os saltos gastos, nem vestir-me de calças consertadas nos joelhos. Disse eu ao Senhor: se aconteceu tal coisa, voltarei ao meu ofício de encanador. Deus aumentou-me a visão e a fé. Chamaram-me para o serviço de Deus de toda parte da Inglaterra. Era o pioneiro em introduzir a mensagem pentecostal em uma grande parte das assembleias da grande Grã-Bretanha. Em pouco tempo começaram a chamar-me para trabalhar em muitos outros países, levando a palavra de Deus, curando os enfermos, levando o batismo do Espírito Santo e a chama pentecostal. É isso. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Deus aumentou-me a fé cada vez mais, e Ele tem levantado homens para fazer a sua obra. E esses homens com certeza serão completamente abençoados por Deus e supridas suas necessidades pelas mãos de outros homens que Deus tem dado condições. É isso que Deus faz. É uma cena gloriosa, é uma cena poderosa, tudo aquilo que Deus realiza. Certa feita, duas pessoas passaram por todas a circunvizinhança. Ajuntando um grande grupo de necessitados. Foi uma cena indescritível. Ali estavam os cegos, os coxos, os aleijados. Em toda a parte do templo havia cadeiras de rodas, pessoas de muletas e cegos dirigidos por amigos. Foi a ocasião da maior alegria da minha vida. Chorei e continuarei a chorar. Chorei porque senti a grande necessidade de todos. Chorei também pelo gozo da oportunidade de realizar coisas que nunca tinha visto antes. A primeira coisa que fizemos foi servir a todos uma refeição abundante e da melhor comida. Depois de todos se fartarem, começamos o divertimento, a alegria, a felicidade do mover de Deus na vida daquelas pessoas, não como no mundo, mas pelo poder de Deus. Deus transformou grandes pessoas que estavam ali grandemente pelo poder do Evangelho. O primeiro no programa foi um homem que por longo tempo andava em uma cadeira de rodas, mas que então testificava de como fora sarado pelo poder de Deus. Depois testificou uma senhora curada de uma hemorragia. Contou como fora curada pela oração, pelo poder, pela unção, com óleo, o dia antes do dia marcado para a sua operação. Em seguida, foi um homem que estivera paralítico, arrastando uma perna e com um braço inutilizado.
contou como fora curado depois dos médicos o desenganarem. Pelo espaço de 1h30, esses pobres e desalentados ficaram profundamente comovidos. Deus faz isso. E eu lhes disse, ora, isso hoje é para o vosso divertimento, mas no domingo vindouro haverá outro culto. Todos os que aqui estão hoje em cadeiras de rodas e todos qual a mulher no evangelho que gastou tudo quanto tinha com os médicos e ficou boa, vão ficar bons em nome de Jesus Cristo. E Jesus Cristo naquela mesma hora os libertou. Então nós oramos e Deus respondeu gloriosamente. O culto da noite do sábado seguinte foi muito abençoado. Um após outros contavam como Deus os curava e como Deus tinha visitado eles e libertado eles das suas moléstias. Deus faz assim, meus irmãos. Deus trabalha de uma forma poderosa e de uma forma grandiosa. Nunca jamais me esquecerei desse dia. Em dado momento eu clamei, quem quer ficar são? Por certo, todos queriam. Lembro-me especialmente de certa senhora que eu buscara em uma cadeira de rodas. Uma roda da cadeira estava quebrada, mas consegui consertá-la. Pelo caminho, enguiçou novamente. Eu lhes disse, ora, de qualquer maneira a senhora não vai precisar mais dessa cadeira. Eu consertei simplesmente para trazer a senhora até esse local. Deus está fazendo grandes obras. Esses e muitos casos começaram a acontecer repentinamente em todos os lugares que eu ia, porque o mover de Deus era sobre a minha vida. Deus fez tudo isso e faz muito mais. E assim Deus foi curando idosos, adolescentes, crianças. Muitas e muitas pessoas foram curadas, batizadas e renovadas pelo Espírito Santo. Ungindo as pessoas com óleo, clamando a Deus, impondo as mãos, e Deus foi fazendo. Aí assim, meus irmãos, eu sinto que como foi no passado, é no presente. Assim como Deus faz no passado, Ele faz no presente. Não é de admirar que a fé tivesse vivificado o coração de muitos que permaneceriam completamente na presença de Deus. Esses milagres, os quais saíram depois, testificando de que Cristo lhes fizera esse grande e poderoso mover do Espírito Santo. Isso é para que você saiba que o nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro, Ele ressuscitou. E porque Ele não está mais no túmulo, está vivo para sempre, Ele faz tudo isso e faz muito mais. Que Deus abençoe.